São Miguel, serás sempre minha terra. São Miguel, serás sempre o meu pensar. Mesmo longe de ti, meu pai. O canal Ilha 3 está aqui nas imediações da Igreja de Nossa Senhora da Assunção e temos encontrado várias pessoas, temos conversado com elas e calhou-nos, por sorte, hoje encontrar uma pessoa que nós tínhamos muito prazer em conversar com ela, fizemos o convite e ela aceitou. Sr. José Place, muito obrigado por estar aqui connosco e vamos conversar um bocadinho. Vamos conversar primeiro com o José Place. Quem é o José Place? Ora, boa tarde. O José Place depois era, eu digo era porque vamos começar pelo passado. Princípio. O José Place foi um moço que nasceu na Lominha da Maia, São Miguel de Açores, que muito jovem ou quase bebê emigrou para a Ilha Terceira, porque naquele tempo era mesmo imigração, que era quase carta de chamada, com a sua mãe e os seus irmãos. Depois de uns poucos anos de Terceira regressou novamente a São Miguel, porque a minha mãe nunca se deu bem com aquela pressão climatérica da Terceira, talvez a umidade, embora as ilhas açorianas sejam todas um bocadinho úmidas, mas de qualquer forma, sem saber precisar bem a razão, a minha mãe nunca se adaptou bem à nossa amada Ilha Terceira. Regressamos novamente a São Miguel. Mais tarde, portanto, uns aninhos depois, o José Place regressa novamente à Ilha Terceira, mas para frequentar o Seminário das Missões, na Praia da Vitória, onde completei, portanto, que fazia essa passagem até o 7º ano. Depois, então, acabava o 7º ano e tinha aqui para o Eiras, para o continente, porque o Seminário das Missões era a sua parte menor que se tratava nos Açores e, neste caso, na nossa Ilha Terceira. Portanto, depois regressei e portanto, vi que realmente a vida sacerdotal não seria bem aquela vida que eu queria. Na altura, até como jovem, talvez não pensasse bem a fundo nisso e a grande pressão nervosa que eu sentia que me fez desistir e então deram-me a oportunidade de regressar ao fim de um ano. Mas depois de ter saído do seminário vi que realmente não era a vida que eu ambicionava realmente, mas precisava, porque naquela altura não haviam recursos, porque a minha venho de família pobre, e aproveitei para o estudo que naquela altura, sinceramente, eu pensava mesmo que realmente eu queria ser padre. Não foi o caso. Não estou arrependido por várias razões. Não estou arrependido de ter frequentado o seminário porque deu-me uma certa e determinada cultura, uma certa e determinada formação e ao mesmo tempo eu adquiri no seminário uma particularidade de saber talvez enfrentar a vida de uma outra forma, porque no seminário foi quase como uma vida militar. Porque ali obedece a regras, muita gente pensa que é uma vida fácil, mas não é. E depois então eu digo que fiz bem por várias razões, porque depois também eu vi que realmente casando, formando família, que não deixava de ser aquilo que queria ser. E eu continuo a pensar que antes de ser um bom chefe de família, que ser um mau padre, porque ao fim e ao cabo um padre é um chefe de família, só que sem querer entrar por aí, sem querer fazer uma crítica ao clero, sabemos que atualmente há muitos poucos chefes de família, isto com referência ao clero. Nesse entretanto, só para fazer uma pequena abreviatura, eu sei e comecei através de um tio meu, que era um excelente contador, para mim talvez na altura, como contador do desafio, o maior, como contador do desafio, porque não tinha a profundidade que tinha um Vital ou um Charrue, isto em profundidade e talvez um vocabulário tão extenso como eles tinham, mas tinham uma faculdade de improviso fenomenal, e então com aquelas que se chamava as cantigas do desafio, aquela coisa tamalá da cá, como a gente dizia em São Miguel, tamalá, não dizia toma lá, toma lá da cá, portanto, aquelas respostas prontas e então ele é que me incentivou, como eu escrevia poesia, porque já aos 11 ou 12 anos eu escrevi para o Padrão Nacional no Seminário das Missões, e como eu escrevia poesia, ele disse, tu talvez pudesses enverdar por aqui e olha que isso seria bom para ti. E realmente
não era aquilo que eu queria, não apreciava e sinceramente eu nem admirava tão pouco os contadores de desafio, nunca tinha parado para pensar, para ver que realmente aquilo era uma coisa improvisada, que era uma coisa que... Um dom. Exatamente, um dom, mas nunca me vinha à mente que realmente aquilo era um dom. Um dom que depois precisa de ser cultivado, porque se não cultivado... Aperfeiçoado. Exatamente, cultivado, aperfeiçoado, para que depois pudéssemos dar seguimento àquele dom que Deus nos tinha dado. E depois enverdei por aí, o meu tio incentivou-me em várias cantorias, conheci grandes cantadores, e aí é uma abreviatura do que era o José O Pelácio. senhor José Pelácio falou que desistiu de um dia chegar a padre, que é assim mesmo. Qual foi a reação dos seus pais? Foi, como é que eu vou dizer, foi um desgosto, como se diz em português, um desgosto que os pais tiverem e o filho não continuar e seguir aquela vida que hoje um dia pensaram que ele ia seguir? Tiveram mais dor que desgosto. Podemos até associar as duas coisas, mas mais duro porque era o menino da casa, porque era o mais fraquinho dos meus irmãos, porque tinha apanhado uma pleurosia em pequeno. E então aquilo era um empurrão que eles me davam na vida, que sem poder, e então muitas pessoas se juntaram, uns deram-me um casaco, outros deram-me os sapatos, outros deram, porque só pagava era o transporte de São Miguel para a Terceira, de barco. Naquela altura era o Ponta Delgada e era 100 escudos. Ainda hoje me lembro bem, e era a minha mãe que me acompanhava a Ponta Delgada, e, portanto, quando eu regressei, talvez a minha mãe sentisse um bocadinho Desiludida. Exatamente, desiludida, mas o meu pai não, o meu pai encarou-me e até vim com certo receio. E com certo receio diz como é que eles vão encarar isso, qual é a razão que eu vou dar aos meus pais de desistir, como é que eu vou dizer que o sacrifício deles em vão nunca seria, porque já trouxe... Que a cultura ficou... Exatamente, já trouxe as boas habilitações literárias que depois me serviram, mas de qualquer maneira, respondendo à sua pergunta, não foi aquilo que eu esperava, que eu contava que eles, depois com certeza que não me iam bater, porque meus pais até que não eram agressivos, mas talvez alguma repreensão, mas não pensaste nisso antes, porque é que não pensaste, não me fizeram pergunta nenhuma, só que o meu pai era uma pessoa que era muito meticuloso, e então aquilo era daqueles que dizia sim, não. E chegou-se lá à casa do meu pai, padres amigos meus, e foram ter com ele, disse o senhor Duarte, o seu filho, temos já emprego para ele em Ponta Delgada, e o meu pai disse, o meu filho, depois que vá para a tropa, será tudo quanto quiser. O meu filho, enquanto estiver aqui na casa do seu pai, não vá para lado nenhum. O lugar que ele tinha que ir era para o seminário, e foi. Saí do seminário. Aquelas enxadas que servem para os seus irmãos também servem para ele, independentemente da escolha que ele tenha. Sim, se eu vi isto como um castigo, sei lá... Quer dizer, na altura eu fiquei... eu nem sabia dizer se era uma pequena repreensão, se realmente era um castigo. Era quase como... Também não era bem dizer assim, isso é como um ditador. Porque meu pai não era um ditador, mas era uma pessoa de ideias fixas. E se será assim, porque será, e não me perguntes porque é. Talvez o seu pai quis mostrar a diferença do estar a estudar para ser alguém na vida. Exatamente. E o estar agarrado ao cabo de uma enxada. Exatamente, e responder para mim, e responder na perfeição, porque o meu pai assim ensinou-me os dois lados da vida. Tu já viste o que é que tu pensavas que querias, e agora vais ver o que pensas que não queres. E eu tive as duas formações. Portanto, ele preparou-me para a vida. E eu, quando fui para a vida militar, que toda a gente dizia, o José, não, como é que ele vai encarar aquilo? Eu encarei aquilo como nada fosse. Havia lá rapazes muito mais possantes que eu, muito mais habilidosos, mas não encararam aquela vida. Eu encarei a vida militar como uma coisa que... muitos encaravam aquilo como uma coisa fatal ou fatídica. Mas sim, uma coisa normal. Uma coisa normal, uma coisa natural. A dizer, tenho que servir, como a gente dizia, servir a pátria, e vou servir como os 8 jovens todos da minha idade vão fazê-lo, e fiz e encarei aquilo, e parece que aquilo ajudou-me a desenvolver. Exatamente, a desenvolver e a passar aquele tempo e a saber respeitar as pessoas. Neste caso eu sempre fui o respeitoso e o respeitador neste caso, porque eu também gostava muito que me respeitassem. E até mesmo quando estava à frente de certas coisas na África, porque fui para o curso de milicianos, essas coisas todas, e eu sempre soube respeitar as pessoas. Mas essa formação que eu tive, tanto do seminário como da casa paterna,
Ajudou-me muito, porque eu tenho para mim que a minha maior formação foi aquela. Daí para a frente, depois viram coisas que nos tornam mais maduros. Claro, o passar dos anos, Exatamente, o passar do tempo amadurece-nos. Eu não digo que nos torna mais homens, mas mais humanos. Mais homens não nos tornam, porque nós somos o que somos. A ver as coisas por outros prismas. Exatamente, um prisma diferente, até por vezes pode não ser melhor, mas é diferente. Mas é diferente. É a forma de encarar as coisas, e foi como eu fiz. Eu disse, pá, eu tive duas formações, então tive uma formação cultural um bocadinho diferente dos meus irmãos, e sempre me menosprezar, porque os meus irmãos deram-me tudo, porque senão eu também dizia, pá, mesmo esses sem escudos é muito para a gente dar. Mas os seus irmãos apoiaram na ideia do senhor? 100%. É 100%. Os meus irmãos não houve aquela coisa de dizer, porque é que ele vai estudar e nós não vamos? Não. E até mesmo quando eu vinha de férias, porque eu também fui uma pessoa que eu chamava-me uma pessoa passageira, mas ainda sou, mesmo nas cantigas, eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de conviver com as pessoas, gosto de estar com as pessoas. E naquela altura também éramos obrigados a ouvir missa todos os dias. Era obrigatório. E então eu ia à missa e a minha mãe preparava a comida para levar para os meus irmãos, quando eu estava de férias. E eu dizia, não, eu levo a minha enxada tal qual como os meus irmãos, e descalço as minhas botinhas, e o meu irmão mais velho era contra isso. Mas eu, filho, mas a gente não pode. E ele dizia, não, quando eu for de manhã, eu levo a enxada dele, compreende? E ele só vá. E ele disse, ele não descalça, se for para se descalçar, descalça-se na terra, ou no cerrado, como quiserem chamar. E o meu irmão então dizia, queria levar, mas ele não me envergonhava. E ainda hoje, vão dizer, mas vocês vieram de gente assim, não, eu venho de gente pobre, eu venho de gente humilde, de gente que trabalhou, mas também tenho, assim como eu tenho o gosto, porque prazer, ninguém tem prazer de ser pobre. Mas sim, eu também tenho o prazer de dizer que tive gente que me soube ensinar, que me soube acolher, que me soube incentivar, e eu nunca me envergonhei de ter vindo de onde vim. É para trabalhar. Trabalha-se. Vamos trabalhar. É para estar ao lado dos meus irmãos, vamos ao lado dos meus irmãos. Eu cheguei a oferecer mesmo até para acarretar beterrabas e milhos para eu sei que o meu irmão não aceitava isso de maneira nenhuma. Não, eu vou trabalhar mais umas horas, mais uma coisa, mas tu não vais. Mas eu dizia, não, eu vou. Porque eu quero ser isto. Mas eles tentavam proteger o máximo. Exatamente, tentavam-me proteger sempre que me fosse, é como eu digo, eu era o menino da casa. O menino da casa. O menino da casa. E depois também tinha isso, é que se o meu pai dizia, porque sabe que naquela altura, eu penso que no seu tempo também seria assim, este vai fazer isso ou este vai fazer aquilo, ou vai buscar agora água à tua mãe, porque a gente também não tinha água de casa na altura, ou quem é que vai buscar, ou a gente dizia um talhão, um jarro. Exatamente. E enquanto os meus irmãos estavam olhando uns para os outros, eu já me levantava e ia buscar. E isso para eles era uma coisa de aqui há qualquer coisa diferente de nós, aqui há qualquer coisa que ele aprender que nós não aprendemos, mas não era bem isso. Já uma coisa que nascia com a pessoa e com a educação que estava, ou que me davam no seminário, era a educação que atualmente também não se vê até mesmo nos próprios padres, é de servir. Agora a educação é para serem servidos. No tempo que eu estava no seminário, a minha intenção ali e de todos os seminaristas que estavam comigo era, nós somos instruídos, nós somos educados para dar o melhor de nós. Exatamente, para servirmos. Para servir. Portanto, tu não vais pedir, tu vais tentar dar. E mesmo que não tenhas nada para dar, dá uma palavra. Dá um apoio. Dá um incentivo. Mostra que estás aí. Portanto, foi uma coisa do meu tempo, do começo do José Plácido, que me fez, talvez, é parte do José Plácido que eu sou hoje. O Sr. José Plácido fala muito dos seus irmãos. Quantos eram? Portanto, éramos 5. Infelizmente, já a mais velha, portanto, que a minha irmã era só mais velha do que nós, 3 anos, mas era a que nos levava pela mão. Era a segunda mãe. Exatamente. Era só 3 anos de diferença de mim, mas a gente fazia tudo quanto ela dizia.
E ela também tinha aquele orgulho, de dizer, o meu irmão, e até mesmo quando eu comecei nessa vida de cantigas e tudo mais, ela disse, mas então é irmão do José Plácido, e com muito gosto, quer dizer, ela tinha aquele prazer, não era soberba. Não, isso é diferente. Mas tinha aquele prazer, sentia-se orgulhosa porque o seu irmão também cantava com, mas já cantou com o Xaroba, cantaram juntos no Canadá, ela tinha aquele gosto, aquele prazer, e se cantava em arredores, portanto nos arredores, porque ela morava para o lado de Hull, Quebec, no Canadá. Também ali 2, 3 horas de viagem e ela ia vir o seu irmão com tudo ao gosto, com tudo ao prazer, quer dizer, mas também o câncer não perdoa e não perdoa também a vida dela. Ao regressar no tempo, posso ver que o Sr. José Plácido está, ao falar disso, está emocionado. O que é natural, o que é normal, a gente vai para trás no tempo e recorda os nossos, a maneira como fomos criados e tudo isso, que a gente agora vive num mundo totalmente diferente. Parece que o amor desapareceu. Totalmente diferente. Não sei se é melhor, se é pior, que eu sei é que é diferente. É diferente. Que é diferente. Se for eu a classificá-lo, quem sou eu não tenho autoridade para fazer. Mas isso é na conversa. Exatamente, mas se for eu a classificá-lo, acredito-me que na minha ótica, simplesmente a minha opinião vale o que vale, está diferente para pior, porque eu acho, baseando nas nossas famílias, nós quando fazíamos, especialmente na Ilha de São Miguel, talvez fosse a ilha que eu vivesse menos anos, mas baseando na Ilha de São Miguel, fazíamos uma matança, era a festa da família, toda a gente se unia, toda a gente se juntava, toda a gente dava palmadas no porco, toda a gente dizia, vamos embora, há mais um cálice, mais amor, carinho, afeição, calor. A gente hoje chega lá e é totalmente... Não, isto não é uma crítica, isto é apenas um par. Isto é o evoluir dos tempos. Exatamente. Mas até que aí um bocadinho mais à frente do evoluir dos tempos, e já ouvi os antigos e mesmo o meu avô, que foi o único que eu conheci, o meu avô materno, a fartura faz-nos mal. Porque a fartura quando é demais... É claro que quando é de menos. Exatamente. Traz a frieza. E a gente sente isso. Porque quando eu fui a primeira vez, ainda há 16 anos lá, rapazes que estiveram comigo no ultramar, que eu fui bastante amigo deles, quase como um irmão, porque eu podia dar-lhes a mão, que mesmo assim tinha postos para isso, isto baseado na vida militar. E cheguei lá, parece que ao fim de 16 anos que não se conheciam. Mas amanhã a gente vai se juntar, que a gente vai. Disse, o amanhã, se reparares bem, marcas na parede do amanhã, tu nunca encontras o amanhã. O amanhã é sempre tarde demais. Hoje é que é para vivermos, hoje é que é para falarmos um bocadinho daquilo que se passou desses 16 anos. O amanhã é uma incógnita. Exatamente. O amanhã é uma incógnita. É uma incógnita, exatamente. Mas era a vida que nós... Mas é a vida, e quando digo isso com certa dor. Sim. Porque nós estávamos habituados, até mesmo numa tertúlia de amigos, a gente falava de diversos temas, às vezes sem sentido nenhum. Mas não interessava, porque nós, o não ter sentido, nós é que dávamos o sentido. Aquela pequena tertúlia, aquela nascia uma conversa. Exatamente. Qualquer coisa. Exatamente. Qualquer coisa. E saía-se dali sempre com mais um sorriso, sempre, às vezes com mais um amigo. Hoje não. Hoje nós, por cada parte que passamos, e estou-me baseando lá, quase sempre saímos deixando menos um amigo. É a minha forma de ver, talvez seja uma forma errónea, talvez seja, mas é a minha forma de ver e foi a forma que senti, porque eu também estive lá, eu tive um ano que eu fui cantar lá 4 vezes, quer dizer, eu também convivi com tudo, embora eu tenha lá grandes amigos, mas amigos com intimidade que eu considero até quase como filhos, mas eu senti isto em mim próprio e trouxe essa dor comigo e disse, meu Deus, onde é que está o calor humano? Onde é que está aquele moço que brincava comigo, que atirávamos o peão, que dávamos os nicos uns nos outros, onde é que está aquela conversa amiga, onde é que está, anda para aqui, o que é que se passa, mas não se veja nada disso. E eu vejo isso como uma sombra na nossa vida, uma coisa ofusca, como uma nuvem que está passando, mas é uma nuvem que não passa muito rápido. Porque às vezes há aquelas nuvens que passam a ver o sol, fica tudo claro novamente e a gente tem já outra estrela brilha e agora a gente está sempre à espera dessa estrela e parece que é difícil dessa estrela aparecer. Muito difícil. Isso foi o José Plácido quando se criou. O José Plácido agora como cantador. Cantador desde quando? Quando começa os primeiros passos? Os primeiros passos começam, portanto, em 1968. Portanto, logo após a saída do seminário,
Já tinha feito umas brincadeiras com o Meti, mas oficialmente eu comecei na freguesia de São Pedro Norte de Estinha, em Nordeste, ao lado do Meti e o João, o Jaime de Sousa, já falecido, e do José Borges. Que está aqui na Flórida, não é? Exatamente, o José Borges começamos no mesmo dia, ele é mais velho que eu, 1 ano, e criamos até então uma amizade tão profunda que eu apadrinhei o batismo da sua primeira filha. Portanto, comecei em 1968, isto oficialmente. Depois cantei uns quantos anos ali, só na Ilha de São Miguel. Fui convidado para ir cantar à Terceira, na altura era com o João Vital, através de um amigo meu que era casado na Terceira, e o sogro dele era muito amigo do João Vital. Quando eu recebo o convite para ir à Terceira cantar com o João Vital, eu sou nomeado para ir para a vida militar. Quer dizer, já não consegui cantar com o João, portanto cantei ali ao lado do Meti, como eu estava dizendo, o João Carvalho, aqueles cantadores, o António Aguiar, o António de Sousa, esses cantadores mais antigos da ilha de Micalense, exatamente. Depois então, quando regressei da vida militar, aí já comecei então uma vida de cantigas, mas também não tive muito tempo em São Miguel, já nessa altura regressei em junho a São Miguel, casei em agosto, em dezembro já estava nos Estados Unidos em 1974. Foi quando emigrou? Foi quando emigrei. Então, quando eu cheguei aqui aos Estados Unidos, é que já comecei a conhecer outros cantadores que já estavam imigrados, como é o caso do nosso José Fernandes, que foi um dos meus maiores amigos, o Vasco Aguiar, o António Tabico, o Meti ainda era vivo, o Oliveirinha da Relva, o José Barbosa, o José Borges também, que tinha emigrado um bocadinho à minha frente, o António Medeiros, que também estava na Costa Leste, diversos cantadores que já tinham emigrado. Depois então, uns aninhos mais à frente, portanto, nunca me esqueço, a primeira vez que cantei com o Charrue e com o Waterloo, já os conhecia, éramos bastante amigos até, mas a primeira vez que cantei com o Charrue e com o Waterloo foi no Salão da Igreja de São Francisco Xavier, no dia 12 de janeiro de 1980, 15 dias. Foi uma boa experiência? Foi uma experiência linda, e eu digo, linda em todas as vertentes, porque o Charrue era aquele cantador que toda a gente conhecia. Tive a felicidade, e posso dizer felicidade porque, embora a felicidade seja uma palavra parcial que eu não gosto de usá-la muitas vezes, mas eu penso que tive a felicidade, e talvez fosse o único cantador do desafio, isso dito pelo Vasco, pelo José Fernandes, até me meti quando era vivo, de cantar com o Charrue e o Waterloo sérios. Eles nunca cantaram com o José Plácido embriagados. Isto para mim é uma privilégio. Então, é um privilégio, e eu digo isso em voz bem alta, porque fala a voz da razão, não é só a voz da consciência, mas é a voz da razão. E cantei com o Charrue, tive o prazer de cantar com aquele homem, mas um prazer muito grande, porque o Meti ficou doente, e disse quem é que o Sr. João gostava, disse eu gostava que fosse o meu sobrinho que fosse fazer o meu lugar, embora eu não pudesse fazer o lugar dele, que é preciso que senão. E aí passou o João, mas a gente não pôde, porque sabe, para trazer ele dos Estados Unidos, isso era no Canadá. Eu disse, vocês só falam com o homem e deixam o resto comigo. E aquilo para mim não havia dinheiro que pagasse. Sim, porque não era todos os dias. Não, exatamente, e era uma porta que se abria para a cantoria. E abria-se de maneira que naquele ano, depois de ter cantado com o Charrue, eu fui cantar 13 fins de semana consecutivos ao Canadá. 13 fins de semana consecutivos ao Canadá. Desculpe de interrompê-lo, mas como é que explica cantar com o Charrue? Na altura era o expoente máximo. Exatamente. Mas é tal coisa, o cantar com o Charrue, eu nunca considerei cantar com o Charrue ser diferente de cantar com o José Fernandes. Sim, pois é isso que eu gostava de dizer. Compreendo, é porque há muitas pessoas, há pessoas que não sabem. Não estava a cantar com o nome. Exatamente. Mas cantar com o Charrue, vamos ver aqui uma coisa, o Charrue já tinha sido coroado quando eu cantei com ele. Já tinha recebido a coroa do rei da cantoria. Exatamente. E agora cantar com o Charrue, e cantar com o Charrue sério, porque as cantorias todas que assisti antes, eu nunca vi o Charrue a cantar sério. Era sempre, e ter o prazer de dizer assim ali, o Charrue não toca em bebida porque o José Plácido também não bebe. O Waterloo não toca em bebida porque o José Plácido também não bebe.
e começarmos uma cantoria, eu a fazer o lugar de outra pessoa, porque eu não era o que era, portanto, eu não era o cantador que devia estar ali. Foi num caso de emergência, é que eu fui, embora já nos programas e tudo estivesse, mas eu sabia que não era, e eu fui para ali ciente que ia ocupar um lugar que não era meu, e até que mesmo realmente eu tinha 29 anos, eu sabia que realmente, estava um José Fernandes, estava um outro Luís, estava um Charrua, estava um rapazinho com 29 anos, eu digo rapazinho porque... Pois é isso que eu digo. Mas chegar ali e cantar com aquele homem e ter, fui muito feliz. As vezes todas que cantei com o Charrua e mesmo com o outro, fui muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque eu também sempre tive uma coisa comigo. Eu sabia a escada que ia subir. E eu preparava a escada pura e a escada de maneira para grau a degrau. Exatamente. Não era só pura de grau a degrau, que não lhe pôr muito pino para não cair. Porque depois desequilibrava-me. E eu sabia com quem é que estava cantando, o que é que eu podia fazer e o que é que eles podiam fazer para mim. Não era só o que é que eu podia fazer cantando, porque até eu cantando com eles naquela altura, eu podia fazer muito pouco. Compreende? Muito pouco. Eles é que podiam fazer muito por mim. Isso agora dependia da minha maneira de ser, da maneira como é que eu ia entrar ali. Tinha que ser humilde. Exatamente. Tinha que ser humilde. Tinha que ser humilde e tinha que saber discernir. Dar o que é ser dom. Vamos embora, vamos por aqui, mas vamos os dois lavrar a mesma terra. Mas é preciso ver uma coisa. A rabiça vai só com um. Os dois vão puxar. Mas eu vou saber que eu só vou dar um passo se tu me ajudares. Porque se tu fores depressa, o peso que eu tenho, tu vais-me pôr no chão, o rego vai ficar torto, com certeza. E eu sabia discernir isso. E então, quando ele gostava muito que lhe chamassem Charrua, e eu sabia disto, mas eu tinha, quer dizer, na minha forma, na minha maneira de ser, já na minha criação, eu gostava sempre de chamar as pessoas mais idosas por senhor. Ia chamar o senhor José. Eu nunca lhe chamava Charrua. E ele chegou-me ao meu ouvido, na hora que eu ia começar a cantar, e ele disse, chama-me Charrua. E eu, se é que eu posso dizer a cestilha que ele disse? Oh, não, nem diga, faz favor. E então eu disse, mas por José te batizaste e tua mãe te deu flores, como Charrua cantaste e foste o rei dos cantadores, porque para mim lavraste de ponta a ponta os Açores. Ele não cantou mais, ele começou a chorar, abraçou-se a mim, não disse cestilha nenhuma, abraçou-se a mim, fez um discurso. A audiência levantou-se toda, na mesma altura, levantou-se toda a aplaudir. Com certeza que não estava aplaudindo da cestilha do José Plácido. Estavam aplaudindo aquilo que o Charrua fez. Mas que a cestilha não descreveu aquilo que ele fez. Exatamente. E então, ele fez aquilo de maneira que naquele mesmo ano, que isso era de inverno, porque as cantorias lá na Costa Leste geralmente são, não são algumas do Espírito Santo, mas não são muitas, geralmente são todas feitas no inverno, porque aquilo é bilhetes à porta. E naquele ano eu fui 13 vezes consecutivas a cantar devido ao discurso do Charrua, e o Charrua até por acaso, depois em outras cantorias que nos encontramos, até dizia aquilo com uma certa coisa, dizia, é uma pena que o seu sobrinho de quem és, devias ser, era meu sobrinho. E até ficava satisfeito com aquilo, porque era um elogio. Era um elogio, porque eu tinha muito orgulho do tio que tinha. Sim. E aquilo para mim era uma coisa fora de sério. Disse, pá, tu estás aplaudindo aqui um rapazinho, até tive uma cantoria com ele, isso parece que no estado de Rodalha, se não me engano, mas eu tive uma cantoria. Fui assistir à cantoria, porque se ele vinha, mesmo que eu não fosse cantar, eu gostava de estar ali, cumprimentava os meus amigos, às vezes levava-os à minha casa, e como não fui cantar, ele começou-se a despedir, na altura que era para dizer adeus na cantoria, ele começou-se a despedir dos cantadores e deixou-me para o fim. E quando ele chegou à minha vez, ele disse assim, adeus ao José Plácido, poucos cantam como cantas,
és a doçura do ácido que adoça as minhas plantas. Era o expoente máximo da cantoria. Foi o Charrua foi o Charrua. Eu tive, sei lá, eu tive cantorias com aquele homem que eu saí mesmo louco da minha vida, porque não era só o cantar com ele, como o sucesso das cantorias. Pois. Nunca tivemos uma cantoria de dizermos assim, epá, isto não corre bem. Ou para um lado ou para o outro, porque para mim há muita gente que diz, oh Zé, pá, aquele de cantoria foi aquele gajo, precisamente, fizeste isso, fizeste aquilo. Isto não é uma boa cantoria. Uma boa cantoria quando os dois desenrolam a cantoria e quando a balança está mais ou menos equilibrada. Isto é que eu considero uma boa cantoria. Agora, uma cantoria não está só a malhar o outro, coitado, com falta de defesa e tudo, e acho isso até uma falta de consciência. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer. O cantador vai para o palco, vai cantar, e tem um dia que não corre bem. E o senhor lembra-se, porque há dias que corre melhor, não é? Exatamente. Está mais inspirado. É como um trabalho qualquer. O senhor lembra-se de um desafio, de uma cantoria que fez, é que as coisas correram pessimamente mal. Lembra-me que eu também sou humano. Sim, mas lembra-se... Eu até por acaso lembro-me de uma cantoria com o meu próprio tio. E era quase a cantoria de meu lançamento no Canadá, no salão da igreja Santa Maria em Toronto. E não foi com falta de cantigas, mas a preocupação em fazê-las bonitas, em fazê-las bem enquadradas, às vezes não vale a pena. Deixa solta e deixa ir. E a coisa não me correu nada bem. Ele tentou fazer aquilo de maneira para ver se a coisa, e ele via que se me tivesse embalando que não dava, e experimentou ver se me atacava, foi pior. Compreende? E também passei. Sim. A gente todos passa. Foi uma das piores. Exatamente. E o senhor lembra-se do melhor desafio que fez, a melhor cantoria que fez? Porque é assim, teve um dia que o senhor saiu do palco, do coreto, ou do terreiro, e diz assim, epá, eu hoje sinto-me feliz que eu fiz hoje um desafio bom. Eu e o meu companheiro saímos os dois, tivemos que forçosamente agradar o povo, porque foi realmente um bom desafio. Lembra-se de alguma vez? Quer dizer, 100% nunca ninguém consegue Sim. Mas tive cantorias de sair contente, e saí contente por várias razões, porque cantorias que eu fiz com dezenas de cantadores com quem cantei, mas fiz cantorias especialmente com aquele José Fernandes, da gente de acabar a cantoria e a ver aquele povo, tanto faz aqui na Califórnia, como no Canadá, como na Costa Leste, saírem mesmo, só faltou foi beijar-nos, da cantoria correr bem aos dois, e nós nunca fazíamos cantorias de amor. Porque o José Fernandes, quando eu cantava com o José Fernandes, ou o José Fernandes cantava comigo, nós na segunda cantiga ou na terceira cantiga já tínhamos assunto. E nós, por isso eu digo muitas vezes, foi o cantador mais fácil de cantar e o cantador mais difícil que eu encontrei. E vamos dizer assim, mas então é mais fácil e mais difícil. Era mais fácil de cantar porque de nada fazia-se um assunto. E ele fugia pouco ao assunto. Exatamente. E até porque mesmo ele tinha conhecimentos gerais. O José Fernandes, em todas as cantorias que entrava, o José Fernandes era um cantador muito baseado e um cantador muito preparado. O José Fernandes tinha uma maneira irónica de dizer as suas cantigas, tinha uma maneira que às vezes se a pessoa não estivesse, a pessoa tinha que estar muito atenta, e eu tinha muita experiência com ele, porque cantamos juntos mais de 40 anos. Isto é alguma coisa. Fizemos muitas centenas de cantorias juntos. E eu tive o prazer dele mesmo muitas vezes cantarmos, e até fizemos uma cantoria que para mim foi uma das melhores cantorias que fizemos, foi Como é que o Espírito Santo nasceu. E começamos a desvendar onde é que nasceu, como é que chegou a Portugal, o que é que percorreu para chegar aos Açores, como é que veio parar aqui aos Estados Unidos, como é que foi para o Brasil. Isto foi uma coisa que as pessoas todas ficaram abaladas, é porque estavam padres sentados nas filas da frente,
parece-me que, se não me engano, foi no salão da igreja de Santa Helena, e os próprios padres estavam lá sentados e não sabiam. E nós discutimos isso foi uma das, baseado na sua pergunta, foi uma das cantorias que eu sei, e ele também de alma cheia, porque saímos de alma cheia os dois, e até batemos nas costas de um ao outro, porque os dois tinham-se, a gente diz uma palavra meio corriqueira, mas é safado muito bem. E depois então eram assuntos que eu estava preparado mais ele. E eu sabia que, se fôssemos fazer certas e determinadas perguntas aos próprios padres que lá estavam a respeito do Espírito Santo, até mesmo a respeito da vida de algum santo, a gente não estava bem a par disso. Fiz outra cantoria também com ele a respeito do Rosário, em New Bedford, na Costa Leste. Também tinha lá dois padres, até estava lá um padre de visita que tinha vindo da Ribeira Cante, e falamos como é que tinha nascido o Rosário, onde é que tinha nascido e quem é que tinha sido o fundador do Rosário. O padre que estava lá também, quando acabei a cantoria, foi-me dar um abraço em mim, e foi dar um abraço no José Fernandes, porque ele disse: aqui nesta cantoria eu aprendi coisas que eu não sabia. Porque muita gente diz: o Rosário, a Ave Maria começou, o anjo Gabriel anunciou a Virgem vai visitar Santa Isabel, e aí acaba a oração da Ave Maria, não é? O Pai Nosso, foi o Nosso Senhor que ensinou, até que ainda os homens rezamos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso. Espera aí, isso faz parte do Rosário, mas isto não é o Rosário. Como é que começa o Rosário? Quem é que fundou o Rosário? Quando chegamos àquela conclusão, e então andámos sempre a par na cantoria. Aquilo eu dizia, eu dizia, e aquilo era sempre, a balança podia mexer, mas ia para baixo e para cima ao mesmo tempo. Só é outra das cantorias que eu tive o prazer de dizer que saí satisfeito, porque eu penso que cumprimos os dois. E quando eu saí satisfeito de uma cantoria, na época a coisa me correu bem só a mim, porque eu também não gostava de estar no casaco de me parecer se a coisa correr mal, não é? Exatamente. Embora saibamos que isto é desafio, e o desafio por vezes temos que arranjar um despique, temos que arranjar um assunto e temos que, sabes quem puder. Exatamente. Mas já conduz com uma certa preparação, com uma certa experiência, já vão para ali e vão fazer aquilo de uma maneira diferente. E até que, e tanto fazer como o Vasco, como o José Fernandes, fomos a trilogia que mais juntos cantaram. Fizemos muitas centenas de cantorias juntos. Porque eu venho aqui à Califórnia quase 800 vezes, não só meio dúzia de vezes. Nesses 38 anos, eu tive anos consecutivos de vir aqui 22, 23 vezes, 22, 23 vezes. E a força das vezes que cantávamos juntos. E cheguei a estar aqui na Califórnia, a abrir a cantoria com o José Fernandes, ia despedir e ia fechar a cantoria com o José Fernandes. Noutros lugares, abrir com o Vasco e fechar com o Vasco. Isto no mesmo dia. Portanto, eram duas cantorias. Nessas vezes todas, do Canadá, da Costa Leste, fomos várias vezes aos Açores cantar. Portanto, o que é que quer dizer com isso? É que tínhamos muita experiência daquela... Nós sabíamos fazer o contraste. E também tínhamos respeito mútuo. É porque nós fazíamos um resquinho no princípio da cantoria. Um resquinho imaginário. Exatamente. Tu chegas até ali. Exatamente. Aqui é o limite. Isto é o limite. Exatamente. Isto é o limite. A gente faz aqui um resquinho imaginário. Tu chegas até aqui e eu chego até ali. Exatamente. E acabou. O primeiro que chegar ali espera pelo outro. Exatamente. Porque não há uma cantoria que se diga. Há cantorias onde eu fui mais apertado com o José Fernandes, várias vezes. Outras vezes ele também foi mais apertado, que é mesmo assim, mas nunca ele me escandalizou, nem eu o escandalizei. E quem diz é ele, diz o Vasco, porque nós tínhamos um respeito mútuo. Epá, hoje estás no dia. Isto é bonito. Mas amanhã eu também estou no meio. Sim, isto é bonito. Compreende? A gente chegava ali naquele resquinho, tu chegaste aí e tu brincas. Epá, mete o passo lá do risco, mas deixa sempre um lado de cá. Brincas aí, saltas aí, fazem como quem está saltando à corda. Mas não vais muito para a frente. Porque é tal coisa que eu diga, o respeito, isto também... Respeito mútuo. Sr. José, o senhor pensa que o ter estudado alargou o seu vocabulário? Isso. Dele a facilidade de rima, dá mais facilidade em rimar. Embora por vezes possa usar uma palavra que está dentro do dicionário, que faz parte da rima, mas que as pessoas que estão a ouvir não têm capacidade para saber do que é que se trata. E o senhor acha que o ter estudado que realmente favoreceu? Favorece. Isto de qualquer maneira, nós não vamos ser, temos que ser sinceros. Dá, como acabei de dizer, dá um vocabulário mais extenso. Exatamente. Um vocabulário mais extenso. Portanto, se há mais vocábulos, há mais rimas, há mais facilidade da rima.
dá mais conhecimentos. Sim. Canta-se neste assunto ou naquele assunto, pode não ter o conhecimento, vamos lá, mas tem sempre um conhecimento geral. Aquilo que é mais. Pode não ter específico. Exatamente. Mas tem geral. Exatamente. Quer dizer, não quer dizer que chega ali e que vai saber tudo, mas tem mais ou menos os pontos principais daquilo. E isso ajuda muito. Que às vezes eu digo a esses moços, digo, mas não tenho a sua escola, diz, não, cultiva-te a ti próprio. Lê este livrinho, ou lê aquele livrinho, ou lê aquele outro, procura, que isso vai te ajudar. Isso hoje não é preciso, hoje e amanhã. Não sabes com quem é que vais cantar. Enquanto vocês cantarem esses rapazinhos uns com os outros, vocês não precisam de nada porque nada têm para dar. Mas vocês, quando for no amanhã, vocês vão cantar com alguém mais experiente. E era a mesma coisa que nós chegávamos aqui. Não é? Isto é a festa de Nossa Senhora da Assunção, vamos lá, não vais fazer um sermão, não vais pregar o Evangelho, mas tu tens que ter uns conhecimentozinhos. Exatamente, relacionado com a Senhora da Assunção. Exatamente. Mas a Senhora da Assunção é padroeira de quê? Onde é que ela é padroeira? Será que tem algum lugar nos Açores que ela também é padroeira? Compreende? Eu compreendo. Temos que ter algum... Isto ajuda. Pois com certeza que antigamente eles tinham, considerava aquela gente de cérebro mole, porque aquilo tudo que havia ficavam, e tinham aquela coisa, aqueles eram grandes improvisadores, embora não tivessem grandes conhecimentos, mas eram grandes improvisadores, mas também cantar com estes grandes improvisadores também não tinham conhecimentos. Sim, dava uma para a outra. Exatamente. Dava uma para a outra. Exatamente. E agora, alguém que já tinha alguma filha que sabia ler, ou um filho, ou um sobrinho, ou um neto, que já lia para eles, que já decoravam aquilo, já dava outra facilidade quando eles iam para certas cantorias. Portanto, isso era tudo coisas que, por isso eu digo, não, a escola ajuda. Pois a escola não ensina a cantar, senão os detunos todos cantavam se quisessem. Com certeza, toda a gente cantava na escola. Pois com certeza. Mas desenvolve, dá conhecimentos, facilita, como é que eu disse, facilita. O vocabulário torna-se logo um vocabulário mais extenso, embora eu não acredito muito, porque eu olho para a plateia e eu digo, quer cantar para essa gente. Vai cantar consoante a plateia que tem. Exatamente, eu quero cantar para esta gente. Eu já percebi, com certeza. E ver cantar para esta gente, cantando como? Usando o seu vocabulário. Exatamente. Usando a linguagem deles. E qual é a linguagem deles? É uma linguagem simplificada, uma linguagem que esteja ao seu alcance. Eu não vou falar, por exemplo, em nomes técnicos com pessoas, coitados, que nem sequer sabem escrever o seu nome. Isto é quase como falar, isto é como usar palavras de domingo no dia de semana. Exatamente. Se percebe? Exatamente. De qualquer maneira, falou e bem na juventude. Vê a cantoria com continuidade nestes jovens cantadores que nós temos? Claro, eu tenho que ser muito sincero, nós temos excelentes cantadores a começar. Agora precisam de um apoio e precisam de um conselho que talvez não seja a pessoa própria para dar, porque não é por falta de idoneidade, mas talvez por falta de autoridade. Os jovens temos muita quantidade, e não vou dizer que temos muita qualidade, porque temos muita quantidade e temos uns poucos de excelentes cantadores, que são mesmo excelentes cantadores. Mas mesmo nestes poucos de excelentes cantadores, se não me tomarem do José Plácido de um conselho, uma simples opinião, sejam humildes e olhem para os seus parceiros do lado. Nem todos tiveram a possibilidade que eles tiveram, nem todos são engenheiros, nem todos têm um bacharelado, nem todos são médicos. Canta com o parceiro do lado, mas olha que aquele parceiro do lado também gostava de ter a escola que tu tens. Olha que aquele parceiro do lado também gostava de ter os conhecimentos que tu tens. E quiçá, será que ele também não gostava de cantar como tu cantas? E eu vejo em certos jovens grandes promessas da cantoria, grandes mesmo, enormes promessas de cantigas ou desafio, uma certa soberba desnecessária. Olham para o companheiro de cima a baixo e não de olhos nos olhos. Exatamente. E eu penso que tu deves ter prazer de ser aquilo que tu és, mas
A soberba não é boa conselheira. A arrogância desvia os teus próprios amigos. A prepotência faz-te ser aquilo que tu não és. Porque a pessoa, quando for prepotente, já pensa que ninguém é como ele. E às vezes eu dou o exemplo de Cristo por duas razões. Cristo era o rei e nasceu pequenino e nu como todos nós. E Cristo fez um mundo tão grande, tão grande, tão grande, para todos cabermos no mundo que Ele criou. Qual é a razão? Que meia dúzia deles, que nem tanto, não temos meia dúzia de grandes cantadores na juventude. Na minha opinião. Na minha opinião. Temos muitos cantadores, mas temos... Qualidade. Exatamente, mas temos 3 ou 4, mesmo que seja 5, vedetas que poderiam ser no futuro fenómenos, se souberem aproveitar o dom que Deus lhe deu e usar a cultura que têm, mas pô-la no seu devido lugar. Nunca usar a cultura para sobrepor-se aos outros, porque ao fim e ao cabo, independentemente do tamanho que nós temos, nós somos uma pessoa só. Sr. José, a gente vai terminar, mas antes, porém, eu vou fazer uma pergunta que eu sei que não vai responder, mas eu tenho que a fazer forçosamente. Para si, qual é o melhor cantador da atualidade? Para mim? Para si, a sua opinião pessoal. Qual é o melhor cantador da atualidade? É uma pergunta não é uma pergunta muito fácil. Eu tenho a minha opinião. Eu sei quem está na linha da frente, quem está ao meio ou quem está na linha de trás, mas eu não tenho autoridade suficiente para isso. Para julgar. Não tenho, porque, sabe, eu acho que era ser aquilo que não sou. Eu não sou juiz de ninguém, pois tenho a minha opinião. E na minha opinião, que eu guardo bem para mim, tenho vários nomes, tenho aqueles que me são muito queridos, que serão sempre imortais para mim, mas é para mim. Né? Ficarão sempre cá dentro, e eu sei que vocês, como espectadores, que vocês como jornalistas, como vocês, como interlocutores que são, das próprias cantigas ao desafio, do envolvimento que vocês têm com o público, vocês com certeza saberão muito melhor do que eu julgar este ou aquele outro, o valor que ele tem, porque para mim tem muitos de grande valor e fenómenos, mas eu não tenho competência nenhuma, nem autoridade para isso. Não tenho. Sr. José, foi um enorme prazer tê-lo daqui nas câmaras do canal Linda 3, ter tido esta conversa connosco, ter aceito este convite, e desejo as maiores felicidades na sua vida pessoal e nas cantorias, nos seus bonitos versos que faz, e aproveito as câmaras do canal Linda 3, se quiser mandar um abraço para quem vai ver esta reportagem. Olha, um abraço é para todos em geral, para todos aqueles que me acarinharam toda a vida, e eu sei que muitos deles acarinhavam, me deram carinho, que talvez até e valor que talvez não merecesse, mas eu procurei, talvez nem sempre agradasse, nem sempre fizesse aquilo que eles queriam, mas uma coisa que eu garanto a todos é que eu posso não ter dado aquilo que eles queriam, mas eu dei sempre tudo aquilo que tinha de bom para dar, o que eu pensava que era bom. E agora uma coisa que eu também queria que todos soubessem aqui no Canal 3, é que no dia 5 do mês que vem, portanto de setembro, vamos fazer uma homenagem póstuma ao nosso grande amigo Vasco Aguiar, mesmo na terra que ele nasceu, no Pilar da Bretanha, onde deve estar lá mais o nosso amigo José Borges. Fomos convidados e aceitamos com todo o prazer para prestar essa homenagem a um dos grandes vultos da cantoria, que para mim foi como um irmão, e com quem eu tive o prazer de fazer grandes cantorias, que foi o homem que não foi o homem que ensinou o José Fernandes, porque o José Fernandes foi professor de si mesmo, mas foi o homem que lançou o José Fernandes no Canadá, que fez o José Fernandes ser o cantador que foi,
porque é tal que eu considero que são dois pilares da cantoria. Os dois, portanto, um já faleceu, o outro já não canta, mas foram dois homens que marcaram a cantoria e que dificilmente virão outros que ocuparão aquele lugar ou o farão tão bem feito como eles os dois o fizeram. Portanto, eu agradeço mais uma vez a oportunidade que me deram e o gosto não foi só vosso, portanto, foi nosso, foi um prazer imenso estar aqui convosco. Dizer em poucas palavras um pequeno resumo biográfico daquilo que é o José Plácido, que esse pouco mais nada, mas esse pouco mais nada vocês fazem dele num todo global, um José Plácido quase o tamanho dos outros contadores. Portanto, eu agradeço imenso aquilo que vocês têm feito para mim e esta quase como uma mini entrevista, foi uma conversa de família para mim, foi uma tertúlia entre amigos que eu agradeço sinceramente, porque a verdadeira entrevista é isto, não é procurar às vezes os entrevistadores procuram aquelas perguntas, às vezes são perguntas quase da algibeira, mas são feitas de uma forma tão sintética que o contador escorrega, ou a pessoa que é entrevistada escorrega. Portanto, eu vi que na entrevista, porque já 2 vezes fui entrevistado por si, e eu vi sinceridade. A sinceridade só pode vir de uma coisa: compreensão e amor. Portanto, muito obrigado. José, muito obrigado, prazer, até à próxima. Tá, à próxima. Muito obrigado. E vocês aí ficam bem, bem-ajas. Longe de ti, meu peito encerra toda a mágoa que eu senti em te deixar.